Estamos aqui mais um dia com o Projeto Vida, na igreja Avivamento do Leão da Tribo de Judá. E hoje vai estar aqui a palestra, ensinando a pregar o Evangelho de casa em casa. Estamos ali com a tenda do Projeto Vida, onde está os livros, e a irmã Val. Oi. E os livros que estarão sendo vendidos hoje por Projeto Vida. É melhor do que obedecer, né? O Senhor falou na palavra que melhor obedecer do que sacrificar, não é? Então, assim, que a obediência ele é melhor do que o sacrifício, não é? Então, cada coisa tem o seu valor, o seu peso, mas o que o Senhor mais espera é que a gente obedeça a sua palavra, né? E principalmente obedeça o ide do Senhor. Vamos proclamar junto? Ide, pregai o Evangelho. Nós vamos dizer como profeta, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós sabemos que a seara é tão grande, os ceifeiros, né? São tão poucos, mas nós precisamos ser esses poucos, né? O Senhor também falou na palavra que o amor de quase todos iria se esfriar, mas é quase todos, então sobrou um pouquinho. Nós temos que fazer parte daquele pouquinho que não esfria, que está queimando no espírito, né? Então, graças ao Senhor, né? Eu fico bastante feliz quando eu vejo os irmãos dispostos, né? A irem fazer a obra do Senhor. Isso é maravilhoso. Com certeza o Senhor fica muito feliz, né? E o Senhor também falou em Mateus 24:14. Diga comigo, e será pregado? Este Evangelho do Reino. Para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Olha a importância. Sem a pregação do Evangelho, não vem o fim. Mas o que é que traz o fim? É a pregação do Evangelho do Reino. Por isso que nós fazemos as palestras. Para quê? Para a gente entender o que é o Reino. Porque nós vamos pregar o Evangelho do Reino. Então nós vamos conhecer o Reino. Qual é a diferença do Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino? O Evangelho da Graça já está falando, é de graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo pela fé de graça. A pessoa é salva quando ela crê, quando ela reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando ela reconhece que Ele veio em carne, morreu e ressuscitou, e que ela confessa o nome do Senhor, ela é salva. Como é que falou a palavra, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E também fala assim, olha, com a boca se confessa para a salvação. E tem um outro versículo, ninguém diz, repita comigo, ninguém diz, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito. Então quando nós convidamos uma pessoa para orar, e nós oramos, Senhor Jesus, e ela ora, aí, o Espírito já entrou dentro da vida dela. Porque o Senhor está falando que ninguém consegue falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito. E uma pessoa que recebeu o Espírito, ela foi salva, porque a vida de Deus entrou nela. Então a salvação é de graça pela fé. E o Senhor fala assim que a salvação é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não tem preço, não tem penitência, não tem nada. Crer é salvo. E o Senhor falou que Ele é assim, para que ninguém se glorie, porque a salvação é de Deus para todas as pessoas. Agora vamos falar do reino. O Evangelho do reino, o reino não é de graça como a salvação. Você creu, você recebeu, você é salvo, de graça. E o reino? O reino envolve a coroa. Aí nós compartilhamos na primeira palestra sobre a origem de Satanás. Quem reinava? O anjo, filho de Deus, junto com milhares de anjos, estava sob o governo deles, o governo do planeta onde a gente mora, aqui na Terra. Mas quando ele se rebelou, Deus tirou dele o governo, que foi a primeira palestra. E Deus julgou toda aquela criação, eles perderam o seu domínio como representantes de Deus aqui na Terra, o reino de Deus. Deus governa em todo o universo, mas aqui na Terra Ele entregou o governo para o querubim. Deus sim, Ele é o Senhor dos senhores, mas Ele confiou ao anjo a administração do lugar que a gente mora. Aí é que entra a nossa história, e nós mostramos sobre Gênesis 1, 2 e 3. Que depois da rebelião, Deus fez um projeto de criar quem? O homem. E por que foi que Deus criou o homem? Repita comigo.
façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio. Por que Deus criou o homem? Tenha ele. E quem é que dominava? O anjo de Deus. Ele se rebelou, Deus tirou o domínio. E agora, quando Deus criou o homem, Deus entregou o governo para quem? Para o homem. Por isso nós falamos na segunda palestra, 70 semanas de Daniel, mostrando que aquela profecia ficou 7 anos para se cumprir antes da volta do Senhor. E aqueles 7 anos será voltado para os judeus aqui na terra. Mas naquele momento vai começar o arrebatamento da igreja, que é a palestra que vamos falar hoje, a mulher de Apocalipse 12, não é? Então nós vamos mostrar que a parte da igreja vencedora é arrebatado vivo antes da grande tribulação. E todos que forem arrebatados antes da grande tribulação, que são as primícias, eles já são reis para reinar com Cristo. E o versículo da coroa, vamos falar? Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. A salvação ninguém toma, mas a coroa sim. Vamos ao outro versículo. Ser fiel até o fim, até a morte e a coroa da vida. Quer dizer, então qual é a diferença da coroa para a salvação? Todo mundo que for ganhar a coroa é salvo, mas nem todos os salvos terão coroa, porque a coroa é a questão do galardão. O que é o galardão? A irmã foi fiel ao Senhor, eu não fui fiel ao Senhor. A irmã vai ter coroa, eu não tenho coroa. Mas nós somos o reino de Deus. Mas eu não sou rei, mas a irmã é rei para reinar. Então a questão do evangelho do reino é que além da salvação de graça pela fé, Deus falou assim: olha, eu quero dar o meu reino para você governar. Em outras palavras, eu quero que você venha governar comigo no meu reino. Eu não quero só que você seja meu povo. Além de ser meu povo, eu quero que você seja rei para reinar comigo. Que é fala em Apocalipse, né? Vamos falar? Bem-aventurado é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão. Repita, serão sacerdotes e reis. E reinarão com Cristo e o anos. A senhora quer só a salvação ou a senhora quer ser rei para reinar com Cristo? Tem que ser fiel. Então a salvação é para todas as pessoas. Vai entrar na Bíblia? Vamos falar. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. A salvação não é para um, é para todos. Quem que vai ser salvo? Embora é para todos, é só para aquele que crê, que recebe, ele é salvo. Agora, depois que a pessoa é salva, a continuação desse versículo diz assim: e cheguem, repitam, ao pleno conhecimento da verdade. O que é o conhecimento da verdade? É isso que nós estamos falando. Que o Senhor Jesus vai voltar, o diabo vai ser tirado com todos os seus anjos, e o reino desse mundo se tornará do Senhor e do seu Cristo. E o que nós somos de Cristo? Corpo de Cristo. Se Ele vai reinar, nós também iremos. Só que o que nós estamos mostrando é a diferença. O Evangelho do Reino inclui o da graça. Mas o da graça, se a pessoa só creu e ela não sabe do reino, ela pode perder o reino, sendo salva. Então o reino é coroa. Depois que Deus fez o homem para ele governar, Deus colocou Satanás debaixo das mãos do homem. Ele não estava solto, ele estava preso. A palavra fala que os demônios foram presos nos mares, lembra dos gadarenos lá daquele demoniado? E os anjos caíram nos ares. E Deus entregou a chave para quem? Para o Adão. Aí você vai governar. Aí Adão, pega aí. Está vendo? Ele vai governar. O reino já estava na mão do Adão, do homem. Mas aí Satanás já existia. Ele já não era mais um querubim da guarda, agora ele era um anjo caído. Veio e enganou o homem, a mulher, enganou o Adão e tomou dele o governo. Aqui, ó. Essa é a questão. Aí a Bíblia fala assim: diga comigo, o mundo jaz no maligno. Satanás pegou o governo de novo. E Jesus falou que está chegando aí o príncipe, o governador desse mundo. Olha, tá vendo? Mas Deus não entregou a terra para o diabo. A terra é de Deus. Entregou o governo. E quando ele se rebelou, entregou para o homem. Mas ele foi lá e tomou do homem. E aí nós falamos um pouquinho da história, né? Aí que Deus tentou com Adão, depois Deus tentou com Noé,
Depois, Deus tentou com uma nação, que é o povo de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. E depois quem veio? O próprio Deus se vestiu de carne. Quem que é? Jesus. Morreu, ressuscitou e entrou dentro dos que creram. Vamos chamar o Senhor? Ó Senhor! Senhor Jesus! Ele entrou em nós. Olha aí. Agora nós que somos a igreja, somos o reino. Aí o Senhor falou: agora que você faz parte do meu povo, você é uma pessoa salva porque me recebeu como seu Salvador, eu quero que você reine no lugar do diabo comigo. Aí entra a questão do que? Da coroa. Então nós temos que saber a diferença entre o Evangelho da Graça e do Reino. Jesus não falou que será pregado o Evangelho da Graça e ele vai voltar, mas ele vai o Evangelho do Reino. Então o Evangelho do Reino nós vamos pregar para as pessoas. Claro que já faz 2 palestras, hoje vai ter mais uma, mais essa comunhão. Como é que nós vamos em 5 minutos passar isso para a pessoa na casa dela? Se o missionário não consegue falar nem 40 minutos, né, irmão? Mas nós temos que saber o que nós estamos fazendo e crer que quando ela recebe o Senhor, a semente entrou nela, um dia vai nascer. Se ela for uma filha da paz, a paz vai brotar nela. E nós vamos enfatizar as 2 coisas, o que? A salvação e o reino, na hora que nós vamos falar com as pessoas. Então, em resumo, a respeito da questão da coroa, é claro, o irmão é fiel ao Senhor. Eu também sou um irmão, mas não sou fiel igual ele. Eu vivo a minha vida meia dupla. Na volta do Senhor, ele vai ganhar coroa para reinar, e eu vou perder. Ah, mas você não ensinou a gente? Mas isso não garante a coroa. Não é o conhecimento. O que garante a coroa, irmã? A obediência. Está vendo? Então, quando a gente obedece a unção, mesmo se você não entendeu tudo, você será rei para reinar. Agora, se eu entendi tudo e não fez o que o Senhor queria, não valeu você saber. Você perdeu seu tempo, não é? Então, é isso que nós queremos mostrar para os irmãos, a diferença, não é? Amém. Agora eu vou falar sobre aquele gráfico ali, que é o que eu já falei, mas agora fica fácil a gente visualizar, né? Olha lá, o que nós falamos? Que Deus, olha lá, Deus se fez carne. Quem é que se fez carne? Jesus Cristo. Quando que ele nasceu como um homem? Há 2016 anos atrás. Ele veio, qual era o objetivo dele? E João Batista falou, vamos falar junto? João Batista falou de Jesus. Ele falou assim, está próximo o reino do céu. Ele era o rei, está próximo, ele chegou. Ele vai restabelecer aqui na terra o seu reino. Ele veio para isso. Aí Jesus, quando veio falar, falou assim: é chegado a vós outros o reino. João Batista falou: está próximo. E ele é chegado, porque ele é o rei, ele é o reino. Quando ele veio para comprar de volta aquilo que Satanás usurpou. E ele comprou, pagou um preço e deu para quem? Para a igreja. Efésios 1, diga comigo: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. Diga comigo: e o deu à igreja, que é o seu corpo. Os irmãos viram agora? Ele fez tudo, comprou, por favor, entrega para vocês. E como é que a gente vai conquistar? Por meio da pregação do Evangelho. Já falei um pouquinho da coroa, né? Vamos imaginar aqui que todos nós ganhamos coroa, viu, irmã? Bom, né? Todos nós temos coroa. Aí a gente olha para esse irmão, mas está brilhando a coroa dele. Olha para o irmão Xavier, parece que pisca, parece que brilha, assim, é uma coisinha pouca. Olha para aquela irmã, olha para o outro irmão, parece que está meio apagado. Mas todo mundo tem coroa. Então, o Senhor fala assim: quem trabalha pouco, vale pouco. E quem trabalha muito? Aí, quer dizer, então hoje nós precisamos ter o encargo do Senhor para fazer a obra do Senhor, porque a glória da coroa são as pessoas que crerem por meio de você. Essa é a glória. Poucos creram, você não pregou o Evangelho, tem pouca glória, mesmo que você ganhou a coroa. Mas graças a Deus a irmã ainda tem coroa. E os que nem tiveram direito à coroa, porque não fizeram nada pelo Senhor, só recebeu. Não tem muito isso, né? Todo mundo quer a bênção, né? Mas não quer o quê? Senhor da bênção, obedecer o Senhor. Todo mundo quer um milagre, mas quando o Senhor fala assim: não faças isso, não faças aquilo, não faças daquilo, esse negócio é muito duro, né? Então, você quer uma bênção, mas você não quer ser fiel ao Senhor.
E como é que o Senhor vai entregar o seu reino para alguém que não é fiel a Ele? Então hoje nós estamos nessa condição. Qual é a condição? De nós sermos aperfeiçoados, transformados em vida, para que naquele dia eu tenha direito à minha coroa. Paulo falou assim: olha, a minha coroa já está. Ele conseguiu, né, irmão? Ele viu espiritualmente que ele era um vencedor. Mas e eu posso falar isso? Eu posso falar isso aí. Ó, irmão, eu não posso falar, mas eu estou no caminho. Vamos, irmão, pregar o evangelho. Todo dia nós vamos exercitar. Um dia, quem sabe, o Senhor vai falar assim: você também é um vencedor. Ah, o Senhor também tem uma coroa, né? Amém? Amém. Os irmãos conseguiram ver a diferença? Então vamos lá. Esse Jesus que é Deus, olha lá, vestido de carne, viveu como um homem, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele se tornou o que? O Espírito. Volta a foto do vaso, irmão. O Senhor fala na palavra que nós somos vasos do que? De ferro, de ouro, de barro, né, irmão? E ele é um tesouro que quer fazer o quê? Entrar dentro do vaso. O que cabe naquele vaso? Aquele vaso foi feito para quê? Para ter Deus. Esse vaso foi feito para quê? Para ter Deus. Cada ser humano é um vaso feito para receber Deus. Deus é o tesouro. Só que Deus não força. Eu vou entrar em você. Não, ele fala assim: eis que eu estou à porta. Se você abrir, eu entro e ceio com você, faço uma festa com você. Então as pessoas não são obrigadas a receberem, mas elas foram feitas para isso. Por que hoje tem o problema da depressão, do medo, da angústia, das outras coisas, também como os pânicos da vida? Por quê? Porque o vaso está vazio. Ele foi feito para ter Deus, que é alegria, que é paz, que é tudo que nós precisamos. Ele não recebe, está oco. Aí tem os outros problemas espirituais, problemas emocionais, problemas físicos. Por quê? Está vazio do Senhor. Então aquele vaso ali, ó, volta o outro gráfico, né? Nós vamos olhar ele de cima. Ó, esse aqui é o mesmo vaso. Olha que vaso diferente. É que nós estamos olhando ele assim, ó, de cima. Tirou a tampa, estou olhando ele de cima. É como se tirasse o telhado aqui e a gente subisse. Você ia ter uma outra visão da foto, né? Ia só ver os cocos da cabeça, né, irmão? Os cocos da cabeça sentados nas cadeiras brancas. Então nós tiramos a tampa do vaso e vamos ver como que o vaso é. Lá em 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito assim, diga comigo: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus. O que a senhora é, irmão? Corpo, o que mais? Alma e... Os vegetais só tem corpo, não tem alma. Pode puxar, quebrar o galho, ele não sai batendo em você. Ele só tem corpo. Mas você arrancou a orelha do cachorro, você vê, vai arrancar o bigode do gato. Vai lá para você ver. Mas pega uma carninha e dá para ele. Ele não vai ter reações diferentes? Então isso mostra que além do corpo ele tem o quê? Alma. Ele tem sentimento. Só que espírito, só o homem tem. Gato não tem, cachorro não tem, passarinho não tem, árvore não tem. Quem que tem espírito? Só o homem. Mas aquele espírito não é o de Deus, é o seu espírito, é o meu espírito. E o Senhor fala assim, né? Diga comigo: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Só que esse espírito, que a lâmpada pode estar acesa ou pode estar, se não tiver o Senhor, está apagada. Se tem o Senhor, ela está acesa. Então os irmãos viram que nós temos o nosso espírito. Para quê? Para receber o espírito de Deus. Porque as pessoas que se envolvem com o espiritismo acreditam, porque ela vai lá e recebe realmente o espírito dela, dentro dela, e causa uma reação, ela passa a acreditar naquilo. Mas ela não foi feita para receber qualquer espírito, ela foi feita para receber um só espírito. Qual é? O de Deus. Está vendo? Muito bem. Então a salvação de Deus começa onde? No espírito. Quando a gente ora com a pessoa, ora comigo: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu Te recebo em mim. Ora, o Espírito de Deus, ó,
entrou no espírito dela. Já salvou o que, irmão? O espírito do homem, para sempre. Como é que acontece essa salvação? Assim, irmão, ela pessoa, já está lá. Creu e salvo. Quando Jesus voltar, ele falou assim: ainda que morra, viverá. Então quer dizer, eu morri, o que é pó, volta ao pó. O espírito volta a Deus. E a alma que é você? Desce ao Hades. Está vendo? Lá no Hades é um lugar que todos os mortos estão. Só que no Hades tem uma separação. Lembra da palavra do Lázaro? Um morreu e foi para um lugar bom do Hades, né, irmão? Chamado paraíso, ou seio de Abraão. O outro morreu e foi para o mesmo lugar, mas para um lugar ruim, chamado de Seol ou Inferno. E aí tinha o quê? Um abismo que separava quem estava para cá dos que estavam para lá. E não tinha troca, não é verdade? Quer dizer, morreu com Cristo, vai para o paraíso. Morreu sem Cristo, vai para o Seol. O que vai para lá? A alma, que é a sua pessoa. O pó ficou em cima da terra. O Espírito voltou a Deus que o deu. E vai ficar lá até quando, Val? Até o Senhor Jesus voltar, que é a hora da ressurreição. E aí o Senhor vai pegar aquela alma e vai devolver o corpo glorificado igual ao dele. Aí o pó vai ter que devolver o corpo, o fogo, a água, e vai ser um corpo de glória igual ao do Senhor. Olha que maravilha. E aí nós seremos como os anjos. E o Senhor falou para aquela mulher: sabe por que você não sabe? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Na ressurreição não se casa, não se vive em casamento, serão como os. Aí, tá vendo? Aí é um corpo glorificado. Agora eu pergunto para o senhor: morreu com Cristo, ressuscita que jeito? Com Cristo. Morreu sem Cristo, irmão, como é que ressuscita? Agora vamos falar dos que morreram com Cristo. Além de ter morrido com Cristo, é salvo, morreu com coroa. Como é que ressuscita, irmão? Coroa. A irmã morreu com Cristo, mas não tem coroa, porque não foi fiel aqui. Ela vai ressuscitar também. Ela ressuscita de que jeito? Sem coroa. Do jeito que vai, volta. Os irmãos perceberam? Hoje é o dia do arrebatamento e nós não morremos. Graças a Deus, né, irmã? Todo vivo, né? E nós aqui somos salvos. Nós não estamos na turma dos que não são salvos. Na hora que o Senhor for passar a foice que fosse a cega, Ele vai colher primeiro as primícias vencedores. Aí esses três irmãos aqui, ó, são vencedores. Eles são arrebatados vivos e nós ficamos aonde, irmão? Na grande tribulação. Mas em Apocalipse fala assim, diga comigo: o vencedor, eu livrarei da hora da provação, e há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quem que vai ser livrado, pastor? Os vencedores, ao que vem ser. Esses três irmãos aqui é fiel ao Senhor todo dia, são vencedores. Esses três aqui, eles são livrados, são arrebatados vivos. E nós? Se vocês ainda não têm direito, vai ficar aí. Por que nós ficamos? Porque nós gostamos do mundo, gostamos da televisão. Então fica aí assistindo a televisão. E os vencedores já são arrebatados vivos. Os irmãos estão percebendo a diferença? É a questão da coroa. Eles já têm direito à coroa, nós ainda não. Mas durante a grande tribulação, quem ficou da igreja vivo tem uma chance de ganhar a coroa. E agora, Val? Você é crente, então você vai ser morto na grande tribulação. Eu não aceito a marca do anticristo, então você vai morrer de fome e de sede. Se você conseguir passar por essa prova, não negar o nome do Senhor, você também vai ter direito, mas você vai morrer. Aí daqui uns dias você vai ressuscitar no último dia, tá vendo? Na volta visível do Senhor. Então a questão da coroa é uma questão sem preço. Quanto que custa a coroa, irmã? R$1? Não tem preço. Sabe qual é o preço? É a sua vida. Porque se fosse R$100, talvez os dois aqui de Viagosto devem ter uns R$100. Só ela, R$1.000. Meu irmão, ninguém tem coroa. Mas qual é o preço? Vamos falar o versículo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ah, mas domingo à tarde, mano, bem na hora de pôr os pés para cima, tomar uma limonada, ligar o ar-condicionado, quem quiser. Ele não fala assim, você é obrigado. Você foi obrigado a estar aqui, irmão? Você veio de vontade própria? Se alguém veio forçado, pode voltar, o senhor não recebe. É espontâneo. Ele não veio morrer na cruz por mim e por você porque ele foi obrigado pelo Pai. Ele falou assim, eu quero voluntariamente na minha vida. É a mesma coisa, agora que você é um filho de Deus, você fala assim, eu quero ser obediente ao Senhor voluntário. Esse é o negar-se a si mesmo. Aí você consegue ver a diferença da coroa. Todos os filhos de Deus são salvos, aqueles que falam, eu quero obedecer. Eles vão ganhar um presente adicional à salvação. Qual que é o presente? E aí, se você trabalhou bastante, vai ser a coroa. Agora, se você trabalhou pouco, você ganha a coroa. Fica contente com a sua coroa. Tá bom, irmão? Então, nosso objetivo qual é? É sermos fiéis, é plantarmos bastante. Quando? Não sei. Lembra do que eu falei na última palestra? Você ainda sabe para quantas pessoas você pregou o evangelho esse ano? É muito ou é pouco? É muito pouco, você consegue contar. Agora que você não conseguir mais contar, olha, não sei quantos carocinhos de feijão eu plantei. Ah, que maravilha. A sua colheita vai ser. Então hoje nós não estamos plantando para nenhum grupo de denominação. Nós estamos plantando para quem? Para o reino de Deus. Para onde as pessoas vão? Quem te importa? Jesus não falou isso para Pedro? Quem te importa, Pedro? Quanto a você, Senhor. Então nós vamos fazer o que? Seguir o Senhor de perto. Então nosso encargo hoje é levar a salvação. Se elas vierem para cá, nem vocês cuidem. Se elas forem para lá, cuidem. Mas são salvas. Você tem direito naquela bênção da pessoa ter sido salva. Tudo bem? Amém? Nós conseguimos ver o vaso? Então hoje, quando a gente ajudar a pessoa a orar e ela orar, o que aconteceu? A salvação. Foi pelo Espírito dela. Ela já morreu com Cristo, ela vai para o paraíso. Mas nós não vamos falar só da salvação, nós vamos falar também da coroa. Ela também é desobediente. Olha. Além dela ter sido salva, ela se tornou uma vencedora por meio da tua pregação. Ela creu naquela pregação do Evangelho. Tudo bem? Então agora vamos falar da prática, né? Nós vamos exemplificar isso. Vamos, vem aqui, vamos. Acordar. Vem cá. Se ela dormir, ela vai cair, senão tem que levantar ela. Eu tô com o pé machucado, eu tomei um remédio, né? Aí eu deu sono. Vou bater palma na casa da Val. Nós vamos fazer isso agora, não vamos? Pode ser que ela seja uma incrédula, pode ser que ela seja uma testemunha de Jeová, pode ser que ela seja um espírito, pode ser que ela seja ateu, pode ser que ela seja uma irmã que reuniu algum grupo, que ela já creu no Senhor. Nós não sabemos. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos bater palma na pessoa, na casa da pessoa, e vamos fazer uma pergunta para ela. Qual é a pergunta? Você sabe por que você nasceu? O dia que eu nasci, não. Por que você nasceu? Isso não é o objetivo da pregação? Ela nasceu para quê? Para receber o Senhor. Então nós fazemos essa pergunta para ela. Quando você faz essa pergunta, você já vai saber quem é a pessoa. Se ela é uma incrédula, se ela não tem experiência com o Senhor. Ela vai dizer, eu já sou crente aí. Então vamos orar, irmão. Vamos agradecer ao Senhor pela salvação. Ore comigo agora para pregar o Evangelho. Já tem comunhão, não. Não importa onde ela se reúne, se ela tem a vida de Deus, ela faz parte da igreja, do corpo de Cristo. Se ela for testemunha de Jeová, né? Eu sou testemunha de Jeová. Eu também sou, porque Jeová é Deus. Vim aqui dar testemunho para você de que Ele morreu e ressuscitou por você e quer morar em você. Quer fazer uma oração comigo? Não duvide que muitos farão, tem várias experiências. Aí olha, ela ganhou experiência, ela ganhou a realidade que ela não tem da salvação. Mas nós não estamos ali para fazer um debate da Bíblia, não. Não vim aqui para ganhar nada, nem para debater nada com você. Se ela receber, você vai orar com ela. Não recebeu, Deus abençoe, vou deixar aqui um presente para você. Tudo bem. Nós vamos tentar para discutir. Então, como é que nós vamos fazer a primeira pergunta? Por que você nasceu, certo? Então, eu vou bater palma na cara dela. Boa tarde. Boa tarde. Se identifique. Eu sou o Xavier. Faço parte do projeto Vida. Faço parte da igreja do Avivamento Leão da Tribo de Judá, como você quiser se identificar. E eu estou aqui para fazer um presente para a senhora. Olha um presente. E vim fazer também um convite. Aí, você já se apresentou, já falou de onde você é e o que você veio fazer. Eu sou
faz a pergunta: a senhora sabe por que a senhora nasceu? Deus tem um plano, né? É por causa desse plano que eu estou aqui. A senhora sabia que Jesus quer morar dentro da senhora? Sim. Então vamos fazer uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus. obrigado. Obrigado. Eu estou ouvindo Eu estou o ouvindo Evangelho do Reino. o Evangelho do Entra Reino. em mim. Entra em mim. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta. Senhor Jesus, Senhor eu te Jesus, recebo eu te como recebo. meu Senhor, Como meu como Senhor. minha vida. Como minha vida. Amém. Glória a Ela já Deus. foi salva. O Espírito já entrou nela. Ela já faz parte da igreja, do povo de Deus. Os irmãos compreenderam? Seja ousado nessa hora, porque essa hora é a hora que o Espírito está batendo no coração dela e quer entrar. E se ela abriu, ela vai receber o Senhor e assim: olha o que eu estou sentindo, estou sentindo o Espírito Santo em você. Agora você é um filho de Deus. Os irmãos compreenderam? Muito simples. Você vai chamar ela para orar por você. E você vai orar recebendo o Senhor para que o Senhor entre nela. Ponto final. Esse já é o Evangelho da graça, de graça e de fé. Mas nós também vamos falar do reino. E não é as 3 palestras, né, irmã? De 3 horas, né? Não. Você viu quanto tempo eu demorei para pregar o Evangelho para ela? Menos de 1 minuto, 30 segundos eu falei para ela do Evangelho. Agora que eu já falei do Evangelho da graça, já morou, já não recebeu o Senhor, agora eu vou falar do reino. Aí você tem que mostrar para ela quem que está reinando nesse mundo. E você pergunta para ela: a senhora sabe quem que está reinando nesse mundo? Do jeito que tá as coisas aí, eu acho que não é Deus, não. Se não é Deus, é quem? Aí você pode reforçar. Vamos falar esse versículo que a senhora falou? O mundo jaz no maligno. Talvez ela fique em dúvida, né? Ah, não sei quem está reinando, mas a casa dela está fechada, tem portão automático, coisa elétrica. Você só está tudo trancado aqui, ela tem medo. Assim, o medo vem de quem? Vem de Deus ou do diabo? Vem do diabo. Então você tem medo por quê? Porque quem está governando é o diabo. Às vezes é um jovem, né? Agora é um adolescente, viu? 15 anos, né? Ela não sabe muito bem. Aí eu vou perguntar para ela assim: escuta, quando a turma vai para a balada, lá para a balada, você acha que estão lá adorando a Deus ou o diabo? Estão fumando maconha, fazendo quanto é bagunça lá na balada, é de Deus ou do diabo? Aí você vai perguntar: tem mais gente servindo a Deus ou o diabo? Aí você está mostrando para ela quem está governando. Quem está governando? O diabo. Irmão, entendeu? Agora que ela creu no Senhor, que você falou, que ela conseguiu ver que é o diabo que está governando, você vai falar para ela quem que Deus quer que governe no lugar do diabo. Aí nós vamos falar para ela: a senhora sabia que na reino de Jesus o diabo vai ser tirado e a senhora pode governar no lugar dele aqui na terra? Isso você vai falar para ela. Mas para ela conseguir governar no lugar do diabo, o que ela tem que ser? Fiel. Até quando? Até o fim. Mas agora não dá para falar muito, né, pastor? Você vai mostrar para ela. Você já mostrou para ela. Quando Jesus voltar, o diabo será tirado e você pode governar com isso no lugar do diabo. Esse é o Evangelho do Reino. Os irmãos compreenderam? Daí para frente, é com você. Aquilo que o Espírito der para você, você fala. E não necessariamente você vai ter que fazer igual eu estou falando aqui. Eu só estou te dando uma orientação. O que eu vou falar? Pergunta para o Espírito: o que ele mandar você fazer, você faça. O que ele mandar você falar, você fale. Jesus não falou isso para Pedro? Pedro falou assim: vai, Pedro, você vai ser minha testemunha. Mas o que eu vou falar? Não se preocupe. Não, na hora que você abrir a boca, o Espírito vai falar na sua boca. Quem que é o Espírito? É Jesus na nossa boca. Então nós temos que crer. E agora, Senhor? Pergunta, ele vai falar. Ela fez uma pergunta lá complicada. Senhor Jesus, o que responde? Ele vai falar para você. Amém? Então essas são as 2 perguntas. Qual que é a primeira, irmã? Por que você nasceu? Qual que é a primeira pergunta? Por que você nasceu? Então a nossa conversa com ela, você tem que chegar nessa pergunta. Qual é a outra pergunta? Quem que está governando este mundo? Se ela tiver dúvidas, você tem que ajudar ela a ver. Quem que está governando, irmã? O diabo. E na vinda de Jesus, quem que vai governar no lugar do diabo? Jesus com os vencedores. E ela pode ser uma, pastor? Pode, então você vai mostrar para ela que ela pode ser uma vencedora.
E agora? Agora você tem que vir para o culto, você tem que vir congregar, você sabe a Bíblia, vem cá para você aprender, vem cá participar do estudo. Aí ela vai o quê? Amadurecer, entender. Vem participar das palestras, aí você vai amadurecer. E agora que nós ouvimos as palestras, agora nós vamos pregar, vamos obedecer. Aí esse é o final. Tudo comigo. Não é difícil, né? Então vamos convidar a Dia agora. Vem aqui, Adi. Eu só queria falar um pouco. Pode falar. Muitas vezes a gente chega nessas casas assim, quando faz essa primeira pergunta, a pessoa aceita a oração, muitas vezes a pessoa começa a chorar, né? Porque ela está com um problema familiar, problema com o filho, né? Ou de doença. Então é o Espírito que vai conduzir essa reação que nós vamos ter diante de uma situação dessa. Eu já me deparei com várias pessoas que quando ora, ela começa a chorar. Aí a gente tem que ir perguntando, né? Se está acontecendo alguma coisa, né? Se pode entrar. Muitas pessoas não chamam a gente para entrar. E aí a gente acaba fazendo apenas orações, né? Para abençoar aquela casa. E ela acaba recebendo o Senhor, já recebeu porque ela já orou. Aí não é necessidade, né, irmão? De prolongar aquela conversa, de falar sobre Satanás, né? Está governando. Porque essas experiências que nós estamos tendo, essas visitas nas casas, a gente depara com pessoas assim. Aí se a gente for falar, né, cada situação é uma, cada casa é uma situação, né? Agora a Di vai ser outra dona de casa, né? Vai estar em casa para receber os irmãos. Então, outras experiências. E eu lembrei de lembrar os irmãos com toda a família, geralmente são senhorinhas, assim, de idade, né? Começa a chorar e a gente tem que acalentar com o Espírito, né? Orar um pouquinho mais e convidar, né? Para vir congregar. E aí aqui vão adquirir mais forças para enfrentar certos problemas que porventura eles estão passando. Amém? Amém. Vou convidar a Dia para vir para cá. Quando Jesus falou a parábola do semeador, como é que está escrito, pastor? Eis que o semeador saiu a Semear. Aí uma semente caiu onde, irmão? Saiu. No meio das pedras. E a outra, irmão? Caiu em terra dura. Foi, irmão? E a outra? A outra, os passarinhos veio e comeu a semente, não foi, irmão? E a outra? Caiu onde? Em terra? Então agora é a mesma coisa. Então nós vamos bater palma numa casa que é uma casa dura. Você não vai perder tempo com aquele bicho. Entrega para o Senhor. Mas se for uma terra boa, que a comunhão ali, você tem que saber se você vai gastar mais ou menos tempo naquela comunhão. Vou convidar a senhora para me ajudar. Como que a senhora chama? Como que a senhora chama, irmã? Irmã Beth. A Di vai bater palma na casa dela. Vamos ver o que vai acontecer. E a Di vai falar do Evangelho da Graça. E ele vai falar mais forte. Essa palma nem eu escutei, não. Nós não estamos escutando. Fala mais alto, gente. Sou do projeto Vida. Estamos aqui hoje na semana para fazer um convite para as pessoas. Gostaria que você viesse dar uma listinha, sempre um convite para você estar na noite da igreja do Leão da Cruz, tá? A gente vai ter a palestra sobre Apocalipse 12. Apocalipse 12. Como dá você? E eu gostaria de saber se você sabe por que você nasceu. Deus. E qual que é o plano de Deus, você sabe? Você nasceu por quê, né? Mas Deus tem um plano. Você sabe qual é o plano dele para você? Você sabe que Deus fez o homem para que o homem poder nascer a terra.
Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela sua morte na cruz. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Amém. Muito bom. Os irmãos já compreenderam, né? E aí é o seguinte, cada irmão vai sair com um pacotinho de revista. Você vai entregando as primeiras, que é onde tem um convite daqui. Se acabar, você vai usando as outras que está sendo convite, você pode explicar onde que é o tempo para poder vir, os outros reuniões, enfim. Certo? Então cada irmão vai sair com um pacotinho de revista. Nós vamos sair de 2 em 2. Certo? E cada equipe de 2 é 2 equipes de 2, né? Vamos imaginar, eu e a irmã e os 2 irmãos aqui, nós somos uma equipe. Então nós vamos fazer esse quarteirão. Esses 2 vão sair para o lado de cá e eu e ela vamos sair para o lado de lá, até a gente se encontrar. Fechou o quarteirão. Aí nós vamos no outro quarteirão e talvez no outro quarteirão, fechou os quarteirões. Fazendo dessa forma fica rápido, porque a gente não perde tempo. Daqui a pouco a gente encontra lá onde a gente vai. Quando essa equipe de 2 estiver pregando o Evangelho, aqui né, os 2 irmãos saíram aqui. Se os irmãos estão confiantes, cada um já pode ir numa casa. Você vai numa casa, o outro já vai na outra casa. Se os irmãos estão meio tímidos aí, não, eu quero ir juntinho, não tem problema, vai juntinho. Não tem problema. Mas se de repente eu não consigo ir numa casa, para adiantar você já pode ir. Chegou lá, você deparou com uma situação, você precisa de ajuda. Vai lá, irmão, vem que ajudar eu aqui. Vai lá te ajudar. As seus irmãos falam, nós vamos juntinho, não tem problema. Então cada equipe de 2 vai sair de um lado, a outra equipe de 2 do outro lado, eles vão se encontrar. Fechou aquele quarteirão, vai a mesma coisa, uma equipe para um lado até encontrar lá. Então a pastora vai falar se vai ser 2 ou 3 quarteirões para cada 4 equipes, certo? Para cada 2 equipes de 2, para cada 4 irmãos. E aí nós vamos fechar com os quarteirões, se o Senhor permitir a gente fechar. Todas as casas que você for, deixa o presente e convite. Está fechada a casa, deixa uma revistinha lá, deixa a sementinha lá. Eu não tenho muito dessa vez, né, para os irmãos levar para dar de presente, mas cada equipe vai levar um livro. Você só vai dar esse livro aqui quando você sentir que o contato era boa terra, contato bom. Vou te dar um presente para você, de um livrinho para você, além da revista. Então cada equipe vai levar um livrinho. Você vai dar naquela casa que você sentir, essa é a casa do livrinho, você vai sentir que é a casa. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, a tia volta para cá. Agora a pastora vai fazer as equipes, né? Então, a pastora pode escolher os irmãos quem que vai junto com a tia, quem que vai junto com a avó, quem vai junto comigo, e quem sobrar que vai ser a equipe de vocês ali, né? Talvez seria importante a senhora ser a outra equipe aqui, né? Então, olha, tem 4, 5. Então, nós vamos fazer 4 equipes aqui, tá vendo? Então a irmã vai falar quem que vai com a tia, quem que vai com a avó, quem que vai com a senhora, quem vai comigo. Para a gente ver o que vai acontecer. Eu sei que ela quer grudar ali na Raquel, mas como vai ser para ela poder aprender, então a irmã, o Beth vai com a irmã. A Beth vai com a Dina. A irmã Beth, né? Vai com a irmã Dina. A irmã Raquel vai com a irmã. Val. A Val. A irmã Célia pode ir comigo, o irmão Roberto vai com o irmão. A irmã Célia vai com a senhora. É. Tá. E quem mais vai? Ela Tem também um vai? também? Vai. Aí e lá, ela vai também? Vai, ela vai comigo. Vai também. Ela vai fazer uma outra equipe? Ela quer fazer parte de alguma equipe que está formada? Ela vai fazer parte da irmã. E qual equipe que a senhora quer colocar? Pode ir também com a irmã. Com a irmã? Beth. Então vai ser a Beth, Letícia. a Letícia e a Tia, né? A irmã Val e a irmã, né? A irmã e a senhora e o irmão e eu, certo? E o Samuel vai junto comigo, tá bom? Então essa vai ser a equipe. Então nós fizemos 4 equipes, certo? Então já que nós somos só 4 equipes, vamos fazer pelo menos 3 quarteirões, se os termos dos quarteirões são menores. Então ela vai fazer 3 quarteirões. Ela vai falar para onde que as 2 equipes vai. 3 pessoas, mas são 4
Então são